Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Lê Fernandes. Feliz pela oportunidade de poder estar compartilhando com você uma palavra. Hoje eu quero falar com você algo que o Senhor tem falado no meu coração e nas minhas devocionais diárias. O Senhor me deu uma palavra e eu estava aguardando para compartilhar com vocês, né? E o Senhor falando comigo sobre o engano. E eu quero hoje compartilhar com você num capítulo 22 do livro de Números, conta a história de um rei chamado Balaque e um profeta chamado Balaão. É uma história do Velho Testamento, mas que traz muito ensino para a minha vida. E eu posso tirar algumas aplicações. Eu quero primeiro falar com você, falar sobre quem era Balaque. Balaque era um rei moabita, ele era de Moabe, e Moabe ficava no caminho, né? Era o trajeto que o povo de Israel precisava fazer para chegar até a terra prometida. E todas as vezes que Moisés ia com o povo para poder passar por uma cidade, ele pedia autorização, ele pedia permissão para poder passar, ele avisava o povo. E o rei mandava os homens irem para conversar com o rei, pedir, falar, né? Em respeito a ao rei daquele lugar, a hierarquia daquele lugar. Porém, nenhum dos reis anteriores permitiam, porque eles tinham medo do povo de Israel, porque já tinham ouvido falar do que eles haviam feito no Egito e o que aconteceu no Egito. Então eles tinham medo. E Balaque não foi diferente. Então todos os reinos que Moisés tentou passar com o povo, o Senhor deu esse reino nas mãos de Israel. E aí o Senhor falou, né, que era para o povo marchar e ir adiante. Porém, o rei Balaque, quando soube que o povo queria passar pela cidade, ele teve medo. Ele falou: não, eles vão passar por aqui e eles vão tentar destruir a minha cidade, tomar a minha cidade. Eu não vou deixar. E aí, nisso, o rei Balaque, ele contratou um profeta chamado Balaão, que era um homem que conhecia, já tinha ouvido falar de Deus, ele tinha medo de Deus, porque ele sabia que Deus era um Deus todo-poderoso, ele sabia que o Deus de Israel era um Deus poderoso. E aí, Balaque chamou o profeta Balaão e pagou Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, para que eles não conseguissem vencer e nem passar. E aí, na hora que Balaão queria começar a amaldiçoar o povo, houve uma intervenção divina. E aquele homem que foi pago para amaldiçoar, abençoou o povo. E a primeira aplicação que eu tiro para a minha vida é que quem é abençoado por Deus, quem recebeu a bênção do Senhor, não há inimigo que te amaldiçoe, que possa te abençoar. Sobre a minha vida e a sua vida não vale encantamento. Eu sou abençoado, você é abençoado pelo Senhor. Então não vale encantamento sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aí, nós somos protegidos pelo Senhor. E aí o povo, ele não conseguiu amaldiçoar o povo. E o rei Balaque, vendo isso, né, porque ele começou a proferir palavras de bênção. Ele começou a proferir palavras de bênção, ele abençoou o povo. Para quem ele foi pago para amaldiçoar, ele abençoou o povo. Porque houve uma intervenção divina. Então, todas as vezes que o teu inimigo estiver armando ciladas para você, vai haver uma intervenção divina para que você seja abençoado. Aleluia. Você seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. E aí, ele abençoou o povo e o rei Balaque ficou com muita raiva dele, mas ficou com raiva porque falou: eu te paguei para que você amaldiçoasse, você abençoa, mas só que ele não conseguiu, porque Deus interviu naquela situação. Então, o profeta, Balaão, ele não conseguiu, né? E mais tarde, ele também foi morto pelas forças de Israel. E ele é lembrado como um falso profeta até hoje. Mas, embora ele estivesse impedido
amaldiçoar o povo, porque o Senhor não permitiu que ele amaldiçoasse, e ele acabou abençoando o povo, embora ele foi impedido por Deus, ele ensinou como corromper o povo. Olha isso. Porque ele falou assim, bom, ele estava de olho no dinheiro. Então o que que ele fez com Balaque? Ele falou assim, olha, eu não pude amaldiçoar não, mas eu tenho um plano. E aí o que que ele fez? Ele falou para o rei enviar prostitutas, né, cerimoniais, para que seduzissem aqueles homens de Israel. E aí o profeta vai dar ideia para o rei Balaque. O rei Balaque envia mulheres, envia prostitutas. E o que que acontece? Os homens de Israel, alguns deles começaram a ceder às tentações. E aí o povo começou a sofrer com o quê? Com pestes, e começaram a ficar doentes. O povo ficou doente porque foram corrompidos, foram corrompidos com a idolatria das prostitutas. E aí o povo começou a ficar doente. E o povo ficou doente, aí até que um dos sacerdotes veio e matou a causa, né, a prostituta. E aí o povo se curou novamente. Mas o que eu quero, outra aplicação que eu tiro para minha vida. Muitas das vezes o inimigo ele vai tentar nos atingir, mas nós somos abençoados pelo Senhor. Mas o que que ele faz? Ele envia com a sutileza do inferno, ele envia agentes para poder corromper você e me corromper. E se eu não estiver na torre de vigia, o que vai acontecer? Eu vou acabar cedendo àquela tentação, eu vou acabar me corrompendo, me misturando, e aí a doença vai entrar, as maldades vão entrar, e o povo começou a ficar doente por conta do quê? Da mistura, da desobediência. Deus falou que não era para se misturar. E o povo de Israel já era um povo abençoado, mas o inimigo se infiltrou de uma tal maneira, de uma maneira tão sutil, que as pessoas não perceberam. E aí abriu legalidade e brechas para que as enfermidades também entrassem. Eu quero dizer para você, meu irmão, vigie, cuidado. Quando Deus nos separa, Ele nos separa para viver uma vida de santidade. Então, se eu preciso viver uma vida de santidade, é uma vida sem mistura. Quando eu começo a misturar as coisas, começa a entrar problemas, tristezas, enfermidades, começa a entrar choro. Por quê? Eu começo a misturar, eu começo a pegar aquilo que Deus quer, que já separou, que é santo para o Senhor. Se Deus quer santidade de nós, Ele quer separação, nada de mistura. E às vezes nós achamos até que não estamos misturados, mas as coisas vão entrando sutilmente. Então vigie com os falsos profetas de hoje, vigie com pessoas que vêm, que parecem que são boas pessoas, são boas coisas, porque aqueles homens, quando viram aquelas mulheres, acharam que elas eram mulheres lindas, maravilhosas e que não faria mal. Só que elas traziam com ela o pecado, e o pecado fez com que eles se prostituíssem, que eles se misturassem, e aí começou a entrar a maldição. Então o Balaão, ele morreu pela mão do povo, mas ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele planejou algo tão terrível para corromper o povo de Israel. Então cuidado, o teu inimigo quer te corromper. Fique na torre de vigia, vigie, cuidado com o engano. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te dê direcionamento e sabedoria para entender e discernir todas as coisas.